agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no ar. Olha, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que autoriza que presos condenados em segunda instância já comecem a cumprir a pena na prisão. O assunto é polêmico, não é? Tem quem defenda a medida porque impediria os recursos protelatórios de sentenças, não é? E tem também quem seja contrário porque impediria o recurso em liberdade até a última instância. Para entender melhor esse assunto, essa polêmica, eu converso agora com o desembargador Rodrigo Colasso, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia. Doutor, vamos explicar para quem está em casa, né? Como é que era antes e como é que está hoje com essa alteração? Como é que funciona o sistema penal de justiça brasileiro? A pessoa sofre uma acusação, o Ministério Público faz uma denúncia e a pessoa tem a possibilidade de se defender perante o juiz de primeiro grau. Ao final do processo, depois de ouvir testemunha, prova pericial, esse juiz dá uma sentença. Se ele der uma sentença condenatória, qualquer cidadão brasileiro tem direito a recorrer ao Tribunal de Justiça, ao segundo grau de jurisdição. No segundo grau de jurisdição, no tribunal, ele não vai ser julgado mais por uma pessoa, ele vai ser julgado por 3 desembargadores. Toda essa questão de prova é reapreciada. Então, se realmente foi ele o autor do crime, se não houve legítima defesa, tudo isso é reapreciado à exaustão. Depois que o tribunal julga, o que é que o Supremo disse? Julgado em primeira instância, julgado em segunda instância, já se deve expedir um mandado de prisão para começar o cumprimento da pena. Por quê? Porque a possibilidade de recurso que a parte tem a partir da condenação do Tribunal de Justiça de segundo grau é ao STJ e ao Supremo. E nesses tribunais não se discute mais a prova, não se discute mais o fato. No STJ se discute a aplicação da lei. Então, nós temos um país, é uma federação, a nossa lei é federal, a nossa lei é única no Brasil e ela precisa ser aplicada de forma igual em todo o Brasil. Como é que se trabalha essa questão? A lógica, no caso aí, é diminuir um pouco essa possibilidade de interpor recursos a uma decisão apenas para protelar uma sentença, que é uma característica do judiciário brasileiro, do sistema jurídico brasileiro? No mundo inteiro, nos países civilizados, o que se garante a cada cidadão é o duplo grau de jurisdição. É o direito que cada pessoa tem de, condenado em primeira instância, ter o seu recurso apreciado por outra instância. No caso, no Brasil, até por um órgão colegiado. Não é mais uma decisão única, é uma decisão de um grupo, de 3 desembargadores. É isso que os países civilizados garantem. E o que nós tínhamos aqui no Brasil é que nós tínhamos, por exemplo, uma impunidade, porque tinha o julgamento de primeiro grau, tinha o julgamento de segundo grau, tinha o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, depois tinha o recurso ao Supremo Tribunal Federal, e nós sabemos que esses tribunais eles são sobrecarregados, eles não são feitos para julgar prova, para analisar prova, e são sobrecarregados. O que é que isso levava? Levava a prescrição, levava a punição não estar casada com o fato. Vamos imaginar caso de corrupção. Para ser pedagógica a decisão judicial, ela tem que ter uma relação entre o caso e a punição. Se alguém comete um deslize hoje e é punido daqui a 20 anos, isso não tem muito sentido. Então, o que o Supremo fez, na minha visão corretamente, é dizer que quem teve a oportunidade de ser julgado por um juiz, de ter a sua causa apreciada também por um tribunal, deve começar a execução da pena. Bom, tem muita gente que defende, que é contrária, no caso, né, à proposta. Fala-se muito da presunção de inocência, que o senhor já rebateu aqui, né? E também fala-se muito da questão de uma pressão ainda maior sobre o já problemático sistema penitenciário brasileiro, né? Como é que o senhor vê essa situação? Vai haver uma pressão a mais no já caótico sistema de cadeias brasileiro? O sistema penitenciário brasileiro ele é caótico e desumano há muito tempo. E hoje, antes dessa decisão do Supremo, nós já temos mandados de prisão espalhados pelas ruas em número suficiente para tornar o sistema mais inviável do que já é. Então isso não, na minha visão, o que essa decisão faz é lançar luzes sobre o sistema penitenciário brasileiro, que é desumano, que é caótico e que precisa de uma solução. Vale para todas as decisões do tribunal, para todos os tipos de crime? Como é que operacionalmente vale essa decisão? Em 2009, o Supremo tinha dado uma decisão dizendo que só a partir do trânsito em julgado que podia haver cumprimento de pena. De 2019 até fevereiro de 2016 vigorou esse princípio. Em 2016, o ministro Teori Zavascki deu uma decisão dizendo que deveríamos começar a cumprir a pena depois do julgamento do tribunal. Mas essa decisão muitos questionavam, dizendo que não era obrigatória. Os tribunais, as instâncias inferiores não precisariam cumprir. Recentemente, em medida cautelar de ação declaratória de constitucionalidade, o plenário do Supremo, por 6 votos a 5, estabeleceu
que essa regra vale e deve ser seguida por todos os juízes e tribunais do Brasil. Eu acho que agora o espaço para contestação dessa decisão é muito pequeno. A regra é essa, é de aplicação em todos os casos, e Santa Catarina já tem um caso concreto, uma condenação contra um prefeito de Vargem, que estava pendente de recurso em segundo grau. O ministro Dias Toffoli determinou o imediato cumprimento da pena. Vale para condenados a partir de agora? Vale para condenados a partir de agora e mesmo antes. Vale para quem está condenado aguardando um recurso no STJ e no Supremo, e para quem for condenado a partir de agora. Perfeito. Dr. Rodrigo Colasso, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Eu que agradeço. Obrigado. Esse foi o nosso 8 em Ponto, falando um pouquinho sobre essa nova questão polêmica no judiciário, que é a prisão em segunda instância, né? Para quem é condenado, recursando em segunda instância, já pode cumprir a pena na prisão, tá certo? Ainda vai render muita polêmica esse assunto, mas a questão está meio que pacificada já no meio jurídico. A gente segue com muitas outras informações no SC no Ar de hoje, só para você.